importante institucionalizar. Porque a institucionalização, ela é um momento em que o sujeito se apropria efetivamente daquilo que circulou no grupo e pode aplicar aquele saber em outras situações. Então, o saber que o sujeito aprendeu, por exemplo, sobre cantiga de amor, cantiga de amigo, se esse saber é institucionalizado pelo grupo, se ele ganha uma versão, assim, digamos, entre aspas, oficial para aquele grupo, o sujeito pode depois, assim, ele ouviu no rádio uma canção do Chico Buarque, por exemplo. Aquelas em que o eu lírico é feminino, por exemplo, tatuagem do Chico Buarque. Quero ficar no seu corpo como tatuagem. Aí ele pode pensar o seguinte, olha só como existe um procedimento aqui que lembra aquele procedimento da cantiga de amigo, né? Em que o eu lírico também representado ali é o feminino, né? Veja, eu estou dando um exemplo bastante banal, é bastante rasteiro, mas para mostrar que se o sujeito escutou e viu que aquele procedimento lembra o procedimento que ele aprendeu na escola, significa que aquele saber foi institucionalizado. Significa que ele foi capaz de aplicar isso numa outra circunstância. Pois não. Mas esse procedimento tem sido utilizado sobretudo na prova, né? Nas provas, né? Onde a escola historicamente verifica se o estudante sabe usar o que foi ensinado, é uma avaliação, não é? E aí tem um problema, que eu acho que é disso que você está falando, que na verdade se a gente for pensar nas nossas práticas de ensino, esse gesto, ele frequenta pouco as práticas efetivas de ensino, embora seja cobrado. É verdade. Aliás, o que nós temos na sala de aula, muitas vezes, é aquilo que eu costumo chamar de embriões de institucionalização. Porque é uma coisa do tipo, primeiro, eu acho que muitos livros didáticos e muitas práticas de ensino tentam sistematizar uma coisa que não foi trabalhada, não foi construída pelo grupo. Então, você já de cara apresenta o que é verbo, você define o que é verbo. Mas não houve todo o trabalho de fracionamento daquele conteúdo, o trabalho de construção, fracionamento pode não ser uma boa palavra, de construção daquele conteúdo no grupo. Então, a institucionalização, a rigor, ela só poderia ocorrer depois de um processo de trabalho ali com aquele conteúdo. Mas você tem razão que isso não ocorre. Porque me parece que o que ele chama de institucionalização para o estudante, o que a gente ouve há umas décadas, né? A escola não faz sentido porque você não vê aplicação nos conteúdos. As ciências exatas sofrem mais abertamente, mas as outras também. Português, enfim, porque saber a distinção, o voz, o que eu vou usar, enfim, isso é comum, né? Discurso comum na escola. E tudo isso, a justificativa da escola, imagino, que eu suponho, assim, de estágio, etc. E como aluno, né? A desculpa ou a justificativa vem justamente porque isso faz parte de uma instituição, tá? É um conhecimento necessário. Então eu fico, diretamente, eu fico pensando se isso que ele está chamando, que você está explicando, seria fixar um conhecimento e saber usá-lo em outras circunstâncias que não exatamente no ambiente escolar, não seria exatamente o contrário, uma desinstitucionalização, porque você é para a sua vida, que não é institucional, que não está nem no interior da instituição, quer dizer, até está na sociedade, mas que não é instituição escolar, né, e que você não precisa, a resposta não é em relação a uma prova, nem a um exercício, seria algo mais, digamos, mais livre. Você vai usar aquele conhecimento. Você se apropriou dele, isso, né? Isso. E eu acho que isso que você está falando me lembra muito assim, essa possibilidade de um saber que ele essa possibilidade de descontextualização do saber, né? Nesse sentido de que ele sai do contexto mais imediato em que ele circulou, que é aquela prática de ensino,
e ele é descontextualizado dali para ser recontextualizado em outras circunstâncias. Ele extrai, efetivamente. Né? Oi? Ele extrai. Exatamente. Eu não utilizaria desinstitucionalização porque assim, é difícil a gente pensar em qualquer forma social que não seja mediada por uma instituição, né? Então você tem família, trabalho, as formas de lazer. Se tem algo que marca a vida em sociedade é a invenção das instituições, né? Então a gente não estaria a rigor fora delas. Mas essa ideia de descontextualização, que é o que você está dizendo, ela é muito importante. Que talvez que